MS em Dia Preview, informação até você. E o programa dessa vez é, para mim, um grande privilégio, porque eu, como entrevistador, vou ter aqui do meu lado um grande entrevistador, um jornalista do mais alto gabarito, uma pessoa de quem eu sou fã e que consegue, com uma capacidade autêntica e única, ser jornalista em qualquer ocasião, seja em assessoria, seja na rádio, seja numa redação, e principalmente ter aquele trato pela notícia muito profissional e leve, com elegância, com capacidade única. Eu estou falando de Cadu Bortolotti. Cada um vai falar, o Cadu do Delcídio, o Cadu da rádio, o Cadu que já deu palestra, o Cadu de Niterói, o Cadu só tem um, na minha opinião. Quer saber um pouquinho mais dessa grande figura? Fica no vídeo. Cadu, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Cara, é para mim uma honra, e nem dá para chamar de entrevista, porque é para mim um bate-papo, uma oportunidade de aprender, assim, acho que para quem estiver assistindo, também o Cadu do Odilon agora, né? Agora do doutor Odilon de Oliveira, pré-candidato do PDT ao governo do estado e também do Noticidade, né, que eu apresento todo dia de meio-dia a uma. E olha, assim, o caso do Odilon, que veio até aqui na bancada também, que é uma figura nova da política, acho que cada assessorado, cada trabalho ensina muito pra gente. Ele também deve estar te reinventando, talvez, não que você precisasse, porque você é uma fera, mas ele é um cara que ele tem lá um enigma atrás dele, né? Porque é uma figura de um trato incrível, não é político e não para de crescer na aceitação popular, né? O que um assessor faz com um cara desse? Eu estou reaprendendo tudo o que aprendi nos últimos 41 anos trabalhando com assessoria política, né? O doutor Odilon é uma pessoa absolutamente diferente de todas as pessoas a quem eu já prestei assessoria, não é? Porque ele não é político, ele não raciocina como um político. Isso que a imprensa precisa entender e que os políticos, especialmente, precisam entender. Ele não fala nas entrelinhas, ele não joga verde para colher maduro. Quer dizer, ele não faz aquele teatro que todo político experiente de carreira faz. Ele simplesmente diz, olha, 2 mais 2 são 4 e não volta atrás. Porque ele tem uma formação jurídica, né, do Poder Judiciário. Então ele aprendeu, ele foi treinado a vida inteira para tomar decisões. E quando ele toma uma decisão, por exemplo, ele agora é pré-candidato ao governo do estado. Ele não vai voltar atrás. Que é o que todo mundo espera, né? Todo mundo fica pressionando, fala uma coisa, fala outra, solta um balão aqui, solta um balão, quer dizer, inventa uma história, para tentar até confundir a opinião pública, mas não. Ele tomou essa decisão e ninguém vai o convencer do contrário. Não existe argumento, seja ele político ou econômico, ou seja o que for, que vai fazê-lo voltar atrás, entendeu? Então eu estou aprendendo muito com ele, até porque ele, em função até desse novo quadro político que a gente tem no Brasil, ele rompe todas as regras, né? Tudo aquilo que eu aprendi em assessoria política, em marketing político nos últimos 40 anos, com ele eu tenho que fazer diferente, porque às vezes você começa a dar um conselho baseado numa experiência acumulada que com ele não funciona, aí ele faz do jeito dele e dá certo. Assim, então, na verdade, eu estou aprendendo com ele. Eu acho que eu e as pouquíssimas pessoas que estão ao redor. Agora, a assessoria, ela é um casamento, né? Depois a gente vai entrar nas suas experiências de redação. Você começou na assessoria. E no elo de assessoria, para dar liga, tem que ter alguma afinidade, algo em comum entre quem está recebendo esse serviço e quem presta. Vocês dois têm uma leveza muito grande, prezam muito pelo trato com as pessoas, a forma como abordam. No mundo hoje, onde todo mundo está muito brusco, né? Tudo muito polarizado, você sempre, por conta do rádio, por conta do atendimento, sempre foi um gentleman. Ele também. Isso Obrigado. Talvez criou uma cumplicidade entre vocês? É o começo de uma cumplicidade? Apesar de toda a mística que foi construída em torno do Dr. Odilon, né? Um juiz federal, duro, rigorosíssimo com traficantes, com bandidos de todos os tipos, né? Ele, no fundo, quando você entra na intimidade, especialmente na casa dele, você vê que ele é um cidadão extremamente simples, uma pessoa que tem prazeres os mais simples possíveis, entendeu? Ele é um ser humano como outro qualquer, não é? Com os seus gostos, com as suas paixões, enfim, é um cidadão comum,
não é? Ele não tem aquela coisa da autoridade, né? Aquele que eu peso. mando, aquela coisa, aquela vaidade, aquela coisa. Não tem. Ele é uma pessoa extremamente simples. Eu tive uma experiência, logo que, no dia que eu fui conversar com ele para a gente começar a trabalhar, eu percebi pela maneira com que ele trata os empregados da casa, né, o carinho, o respeito, não é, que ele trata, eu percebi que ele era uma autoridade diferente, né? Ele trata com muito carinho, com muito respeito, todas as pessoas que estão no entorno dele. E isso bate muito com a minha maneira de ser. Eu fui educado desde cedo para... Eu sou filho mais velho, né? Ah, sim. Então, esse filho mais velho, na época em que eu nasci, era aquele criado para dar o exemplo, né? Então, eu estudei em escola religiosa, né? Tive uma formação católica muito forte na minha infância. E você, num colégio desse, você é obrigado a, uma escola dessa, como se fala aqui, você é treinado para obedecer aos mais velhos, para respeitar sempre as pessoas, né? E tratar todo mundo sempre com muita cortesia, com muita elegância e com muita educação. Então, eu fui treinado assim. E o Dr. Gilon é um homem assim, acho que por isso que a gente tem dado tanto certo. Agora, o jornalismo, principalmente nesse ramo que você é fera, que é da entrevista, é um duelo, né? Como fazer para que esse duelo, às vezes, ele não se transforme num algo que desprivilegie o debate, às vezes vira uma guerra desnecessária, como a gente vê muito no jornalismo, ou vê até na discussão política, que está na rede social, tudo se polariza e você não tem informação. Polarizou, um começa a atacar o outro, você não vai ter informação. Você sempre conseguiu botar em primeiro lugar o público, na rádio, no seu programa e na assessoria. Isso é o fundamental do jornalismo? Você tem que ter um foco. E eu aprendi, graças a Deus, sempre tive bons professores, que são meus amigos até hoje, professores na vida Sim. profissional, né? Eu aprendi primeiro que você tem que respeitar o seu público, seja ele o leitor do jornal, o telespectador, né? O ouvinte de TV, um ouvinte de rádio, enfim, você tem que respeitar a inteligência desse seu público e você tem que respeitar o entrevistado e respeitar a verdade, a notícia. A minha preocupação sempre foi informar, né? Nos programas de rádio que eu fiz e que faço, né? Nas emissoras de TV que trabalhei, nos jornais que trabalhei, eu sempre tive essa preocupação. Eu nunca quis falar em primeira pessoa, né? Eu nunca fiz e nunca admiti fazer nenhum tipo de testemunhal, nada disso. Eu faço um comentário quando acho que tem que fazer, que cabe um comentário. Mas a minha preocupação sempre, em primeiro lugar, é bem informar a verdade. Seja quando eu estou fazendo um programa numa emissora de rádio, quando eu estou do lado de cá, vamos dizer, da mídia, ou quando eu estou do lado de lá prestando assessoria a alguém. Porque eu respeito muito o trabalho do jornalista, do colega, porque eu sou jornalista. Então, e eu entendo a angústia que o jornalista vive no dia a dia em busca da informação. Então, eu respeito muito isso, eu respeito muito o colega. Quando eu estou numa assessoria, seja ela uma empresa ou a um político, ou alguma autoridade, eu procuro sempre, quando alguém me pede alguma coisa, né, você, por exemplo, me pede uma informação de um assessorado meu, eu vou correr atrás disso e vou te responder com a maior rapidez possível, porque eu respeito o trabalho do colega, sei a angústia que ele está tendo. Entendeu? Eu acho que isso facilitou muito a minha vida e facilita sempre, porque é sempre uma via de mão dupla, né? A imprensa, por outro lado, sabe quando me procura que vai ouvir. Eu não minto. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Eu trabalho há 41 anos em assessoria, vai fazer agora em setembro. Né? Comecei em 3 de setembro de 77. É um tempinho considerável. Eu tinha 19 anos, vou fazer 60 agora, tem 41 anos isso, né? Então, assim, e graças a Deus tive vários bons professores, né? Trabalhei no início da carreira com gente extremamente competente e tal, que me passou isso. Falou assim, olha, primeiro, eles me deram sempre dicas importantes. Por exemplo, vou citar um deles, que hoje é uma figura nacional, que é o Ricardo Boechat, que você é muito parecido com ele, dadas as diferenças, ele é um pouquinho mais, está mais saidinho, não, mais mas ele sempre, o Boechat é sempre, ele é meu amigo pessoal, né? Ele, embora tenha nascido em Buenos Aires, acho que pouca gente sabe disso, ele é filho de um adido econômico do Brasil,
quando ele nasceu, o pai dele estava trabalhando em Buenos Aires, conheceu a mãe dele, que é uruguaia. Estou aqui contando até um pouco da vida do Ricardo. E ele acabou nascendo em Buenos Aires, mas foi registrado na embaixada. E logo que eles vieram para o Brasil, ele passou a morar em Niterói, que é a minha cidade. Então, teoricamente, tivemos a mesma origem lá em Niterói. E eu tive o prazer, o privilégio de, com 19, 20 anos, ele tinha 26, 27, passar a trabalhar com ele. E aprendi muito com ele. O estilo você disse que era muito parecido, porque ele que me ensinou efetivamente, primeiro, a saber o que é a notícia, o que é importante, a ter o feeling da notícia. Porque a gente recebe uma gama de informações imensa, né? Nós jornalistas. Então você tem que, dentro daquele mundaréu de informação, você tem que pescar ou você tem que pensar aquilo que realmente existe é importante. Existe uma hierarquia de conteúdo, né? Não dá para ignorar isso. Né? E o Ricardo me ensinou isso. Ele me ensinou a ter essa sensibilidade, ou ele aguçou essa sensibilidade. Além disso, ele me ensinou a escrever como você tem que escrever. Assim, lead, sublead, estou falando uma coisa técnica aqui para aqui do jornalismo. Você tem o primeiro parágrafo, é o lead, né? De uma matéria. O segundo é o sublead. Então, você tem que colocar as coisas mais importantes no lead e as outras importantes, mas nem tanto, no sublead. Foi ele que me ensinou a organizar isso. Períodos curtos, frases curtas, leads com no máximo 6, 7 linhas, entendeu? Então, isso eu peguei dele. Porque foi um aprendizado doído. Né? Doído porque ele é muito exigente. Então, mas você parece. Pareço, agora, ele é muito mais contundente do que ele. Porque até por formação, né? Cada pessoa tem uma formação diferente. Mas eu confesso que bebi muito naquela experiência do Ricardo. E não só o Ricardo, né? O Ricardo me ensinou isso, a apurar, a escrever essas coisas. E depois eu trabalhei também com uma figura queridíssima do jornalismo brasileiro, mas é um homem mais de bastidor, né? Hoje ele tem um blog, chama-se Udeberto Aleluia, é um baiano que vive no Rio há muitos anos, né? E eu aprendi com Aleluia essa questão da assessoria, essa questão de você estar sempre ligado naquilo que a imprensa quer do seu assessorado. Agora, a assessoria, ela nesse mundo de hoje, altamente conectado, eu falo mundo de hoje porque 10 anos atrás, quando eu tinha formado, 13 anos atrás, tudo era muito diferente. Hoje a gente é exposto, do WhatsApp, a uma ditadura da informação, às vezes nem tudo é uma informação relevante, você tem que estar ligado 24 horas por dia. A assessoria, ela vive um dilema, porque tanto você tem que fazer, obrigado a fazer sempre a ponte com a imprensa, para que a imprensa divulgue quem você está atendendo, e também atender diretamente o público, que é outra questão hoje em dia. Os políticos, as empresas, elas passam a ter também os veículos delas. E aí tem que saber também qual que é o perfil e a plataforma que vai ser apresentada no veículo dela, porque o veículo dela não é de utilidade pública, não é um veículo que vai estar lá nos players, né? Mas ao mesmo tempo também manda informação em primeira mão, né? Como fazer para as pessoas entenderem isso, que aquilo que é especificamente assessoria é aquilo que é jornalismo, porque se você mandar para a imprensa algo essencialmente institucional, a imprensa não compra essa ideia. Eu sei porque eu mesmo já recebi também muita de assessoria, estive dos dois lados, né? Como você. Eu acho que o fato de estar sempre dos dois lados, isso é um conselho que eu recebi do Ricardo no final dos anos 70, né? Ele falou assim, olha, você pode fazer, porque eu comecei em assessoria de imprensa do então prefeito da minha cidade, que hoje é ministro das Minas e Energia, o senhor Wellington Moreira Franco. Que coisa. Em 1977. E eu estava na faculdade, né? E o Ricardo me levou para o Jornal Globo para trabalhar na coluna do Ibrahim, né? Que era a maior coluna social e política, na época política também e econômica, né, do Brasil. Saía na época em 54 jornais. Então ele falou assim, você tem que ter a angústia da redação. Porque se o jornalista não tiver a angústia da redação, o que é a angústia da redação? É você estar angustiado o tempo inteiro, porque o jornalista ele mata um leão por dia, né? Ele tem que fechar um jornal ou fazer não sei quantas, hoje em dia, fazer não sei quantas notas para um site, né? Fechar um telejornal, fechar um programa de rádio. Tudo pode mudar na última hora. Tudo muda na última hora, ainda mais agora com essa internet, né? Então isso cria uma angústia que só quem vive é que sabe.
né? Aquela, você sempre corre quanto tempo, tem que fechar tal matéria, tem que fechar tal jornal, o cara não deu retorno, enfim. Então ele falou assim, você não pode perder, você tem que ter isso, você não pode perder, senão você nunca vai ser um bom assessor. E eu segui esse conselho à risca, né? Eu nunca me distanciei, eu sempre tive um acordo com as pessoas para quem eu trabalhei, foram muitas, foram ministras de Estado, governadores, deputado federal, senador da República, senadores da República, enfim. Eu sempre tive um acordo, eu digo, olha, eu trabalho para o senhor ou para a senhora, eu trabalho para determinada instituição, mas eu não quero me afastar da redação. Por quê? Para eu não perder isso. Sim. Porque se o jornalista perde isso, se ele fica sendo um jornalista só de assessoria, né, ele não consegue, talvez, captar com tanta rapidez o que é importante e o que não é importante. Então, por exemplo, no dia a dia da assessoria, o seu assessorado, ele te pede coisas que a sua experiência lhe mostra que não são notícia. Sim. Que não tem a menor importância, Isso, mas que para ele é importante. E você não pode, muitas vezes, descontentá-lo. Não é? Porque, primeiro que ele te paga o salário. Porque é poder também, né? É você encontrar alguém que tem poder. Né? E ele te paga o salário. Vamos ser práticos e reais. Né? Então você tem que convencê-lo do seguinte, olha, talvez esse fato que o senhor está querendo, ou que a senhora está querendo que eu divulgue, não tenha tanta repercussão, mas nós vamos trabalhar no sentido de que ele tenha. E aí, eu sempre negociei isso muito com a imprensa. Não é? Eu sempre pedi, por exemplo, quando eu tenho um bom produto, né, eu ofereço para a imprensa esse bom produto, essa notícia. E a imprensa delira, olha que notícia boa, não sei o que, todo mundo dá. Salva um dia, às vezes, dependendo da informação. Exatamente. E, ao mesmo tempo, como eu agrado, vamos dizer assim, né, não sei se o termo é esse, mas como eu atendo, às vezes, essa necessidade, aí eu tenho cacife para, daqui a uma semana, falar, olha, eu tenho uma materinha aqui, tem um assuntinho aqui, que não é tão coisa, mas quebra esse galho para mim, porque meu chefe está enchendo o saco aqui, falando português correto. É um jogo de cavar espaço. Você vai trocando as coisas, né? Você vai negociando. É isso que eu sempre fiz, né? E sempre faço, e continuo fazendo, né? Agora, isso se consegue com credibilidade, né? Sim. Você não pode. Eu jamais fiz e jamais vou fazer, eu jamais minto para colega. Não invento, minto, nada. Eu sempre passo a informação. Quando já aconteceram dezenas de problemas, né, que você está em assessoria, você constantemente, você é chamado muito mais para resolver pepino. Sim. Do que para escrever. Do que para escrever coisa boa. Isso é do jogo, né? Quem está na chuva é para se molhar. Então, assim, todas as vezes que tem um problema que eu tenho que explicar à imprensa, eu sou honesto e verdadeiro. Agora, você tem no teu portfólio, no caso, você falou até do Moreira Franco, uma coisa, o ex-senador aqui do Mato Grosso do Sul, que foi uma figura emblemática. Delcídio Amaral, assim, 14 anos de trabalho prestado aí. E assim, além do Delcídio ser a estrela toda que ele foi, pelo que eu sei, era alguém muito bem informado. Alguém que você vai dar bom dia para ele, ele já está abastecido de informação de um jeito que, para emparelhar com alguém assim, é muito difícil, né? E que provavelmente vai ter uma pergunta que você já tem que estar pronto para responder. Ele era diferenciado nesse ponto? O Delcídio, ele é um homem assim, muito bem informado, muito bem articulado. Ele conversa com todo mundo de todos os partidos. E as informações buscam ele. Né? E ele, assim como ele busca a informação vai ao encontro dele também, porque empresários do país inteiro, políticos do país inteiro, de todos os partidos, sempre estão em contato com ele. É lógico que isso agora que ele está fora da vida política, isso diminuiu, mas continua. Agora, é um cara, por exemplo, assim, que aquilo que vai sair no jornal, até que vai parar num site, é o tipo de pessoa que já sabe muito antes. Ele sabe porque ele sempre participou, né? Agora não tanto, né? Porque está afastado, mas ele sempre participou da vida política e econômica do Brasil desde o tempo do regime militar. Né? Ele ocupou cargos em empresas estatais, então ele foi, e com isso ele criou uma rede. E além de tudo, é um homem muito educado, muito elegante, muito respeitador. Né? Ele respeita os colegas políticos, os jornalistas, ele sempre atende, sempre dá retorno em tudo.
Você pode ligar para ele de manhã, de madrugada, a hora que for, ele sempre se preocupa. Então, ele sempre teve esse dado. Eu aprendi muito com ele também. Aprendi a ser paciente, porque eu era muito angustiado, né? E ele tem um estilo assim muito, quem conhece ele sabe, ele é muito, vamos dizer assim, controlado nas coisas, né? Ele tem muito bom senso, ele é muito ponderado. Então eu aprendi a deixar um pouco de lado a ansiedade. Até esperar dele essa angústia na eleição de 2014, acabou perdendo, mas era um grande favorito. E ele você não viu Deus se desequilibrando, ele é uma pessoa muito desesperado. Para ele era competir normal, de uma maneira democrática, perdeu, ganhar, fazia parte. Não dependia dele. Ele é muito equilibrado, muito equilibrado. E esse equilíbrio tem sido fundamental para enfrentar o que ele está enfrentando. E isso, de certa forma, assim, por exemplo, assim, quando você fala equilibrado, alguém que tem uma capacidade enorme de leitura de mundo, política, no caso, e do domínio da própria área, esse equilibrado ajuda a administrar o próprio ego, né? Porque o desafio do político também é saber lidar com a própria vaidade, né? E isso não tem assessor no mundo que dá conta, né? Eu não conheço nenhum político, né, que não seja vaidoso. A vaidade faz parte da formação pessoal de um político. Porque eu parto do seguinte princípio: ninguém se lança candidato a nada, seja vereador, deputado, síndico de prédio, sem achar que alguém não vai votar nele. Ou seja, eu acho que o ato de se candidatar a alguma coisa pressupõe a vaidade de achar que alguém, né, seja o público que for, vai votar em você. E que você merece essa aprovação. E que você merece. Quer dizer, isso é um traço de vaidade da pessoa, né? Porque o camarada se lançar vereador, senador, presidente da República, ele parte do princípio que alguém vai achar que ele é o melhor. Isso é uma vaidade. Então, eu não conheço nenhum político que não seja vaidoso. Uns mais, outros menos, né? E a vida me ensinou a lidar com essa vaidade, né? E a tentar transformar essa vaidade numa coisa palatável para a imprensa. Agora, a vaidade, eu acho também que a vaidade é o combustível até do jornalismo político, né? Se o jornalista político souber lidar com essa vaidade, ele consegue buscar as informações, apurar bem e ganhar a confiança da fonte. É essencial. Agora, assim, qual que seria a tua vaidade, o teu grande orgulho da tua trajetória no jornalismo? Você foi sempre uma pessoa que, em faculdades, né, teve a paciência de ir lá falar com quem está começando, ou às vezes quem nem sabe se vai terminar o curso, mas está ali esperando uma palavra de entendimento maior da profissão, do ofício. Esse ofício que alguns definem como ingrato, outros definem como fantástico, outros pensam que é um mundo artístico e não é. Mas você sempre passou uma perspectiva das pessoas acreditarem no sonho dela e tentar viver aquilo, se acreditam realmente que a informação seja algo tão essencial para a vida delas, para a vida dos outros, buscar aquilo. Isso daí, o que na tua carreira te levou a manter esse elo também com quem está começando? Porque eu sei que você já deu várias já foi em faculdade falar. Eu sempre fui, de uns anos para cá, eu tenho sido muito chamado por professores aqui das universidades de Mato Grosso do Sul a falar para os acadêmicos, né? Para levar uma mensagem, para contar um pouco de como é o mercado. E eu sempre levo uma mensagem de esperança, porque aquele estudante que está ali, ele está cheio de sonhos, né? É ruim você chegar lá e quebrar isso, né? Eu procuro agora, eu falo de esperança, mas também conto a realidade do mercado. Não é? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: você nunca vai escrever aquilo que você quer. Você vai contar uma história que o seu patrão deixa você contar. Sim. Se você não concordar com aquilo, você tem que procurar outro pouso, porque toda a imprensa é assim, né? Estou falando da experiência que eu tenho da imprensa brasileira, não conheço de outros países. Mas assim, em todos os lugares onde eu passei, eu já trabalhei em Brasília, trabalhei no Rio, trabalhei em São Paulo, trabalho aqui, São Paulo muito pouco, trabalho aqui há muitos anos. Enfim, no fundo é tudo igual, né? Enfim, a gente escreve aquilo que é de interesse do patrão. Raramente você consegue burlar essa vigilância. Isso é negociado com o interesse do público. Exatamente. Mas, assim, eu deixo isso bem claro para aquele garoto, para aquela menina que está ali ainda querendo entrar no mercado. Mas eu sempre digo o seguinte: jornalismo é uma profissão fascinante.
né? Você primeiro tem que gostar muito de ler. Você tem que ler muito, você tem que aprender muito, ler de tudo. Eu leio tudo. Agora, então, com a internet é uma facilidade, né? Quando eu fiz faculdade nos anos 70, nem se sonhava que ia ter internet. Então, você tinha que ler muito jornal, muita revista, mas hoje em dia não precisa ser, você chega em casa no computador ou no seu trabalho, ou no seu telefone, você tem um mundo em suas mãos. Então, é muito mais fácil. Então, primeiro, você tem que ler muito, porque quanto mais você lê, mais fácil você vai escrever. Porque qual é o segredo de escrever? Não é só a inspiração, você tem que ter vocabulário. Você tem que conhecer palavras, você tem que conhecer a língua pátria, o nosso português. Não é verdade? Se você não conhecer, como é que você vai escrever? E acaba emprestando a própria visão de mundo para aquele texto, né? Ou para aquela performance numa entrevista, ou na televisão. Eu procuro sempre, nos lugares onde trabalho, onde trabalhei, deixar um pouco de lado a minha visão pessoal e passar aqui efetivamente e contar uma história. Eu acho que esse é o grande segredo. E esse é o que chamam da isenção, da neutralidade. Por isso que mesmo eu trabalhando com políticos, e trabalho com políticos desde que cheguei em Mato Grosso do Sul, trabalhei com o ex-governador Pedro Pedrocian, trabalhei com o ex-deputado federal Flávio Dese, trabalhei com o ex-senador Delcido Amaral, agora está entrando na política o juiz Odilon, enfim, e trabalhei também com reitores da Universidade Federal, né, com o professor Peró, o professor Chacha, enfim, vários. Mas pelo que você estava falando, não perde essa linha de raciocínio. A neutralidade e a imparcialidade, ela é uma escolha que a gente tem que fazer. Exatamente. O que eu estava dizendo é o seguinte. Que isso até passa para quem está começando. Mesmo trabalhando com essas pessoas, nos programas em que eu fiz, eu sempre deixei claro para elas, né? Olha, uma coisa é o trabalho que eu presto, o serviço que eu presto ao senhor. A outra coisa é o programa de rádio que eu faço. São coisas distintas. O programa de rádio que eu faço é plural. Eu levo todo mundo. Eu levo um adversário seu, eu levo o governador, o prefeito, o deputado que vai falar mal do senhor, enfim. Mas, porque isso é uma outra coisa, né? Então, e todos eles sempre entenderam, sempre me respeitaram e sempre permitiram. Nunca tive problema. Nunca com ninguém. E o mais interessante é o seguinte, eu nunca tive problema com as autoridades que sabiam que eu prestava um serviço, muitas vezes, para um adversário. Os governadores que sucederam a partir de Pedrocian, todos nunca se negaram a dar entrevista para mim, os prefeitos todos. Isso é muito ruim para o jornalista, né? Quando você resolve bloquear o canal dele, o acesso a ele, ou não atender, pronto. Não, eu nunca tive isso, porque todos sempre entenderam também da mesma forma. Uma coisa é o Cadu, assim, e sempre às vezes encontram comigo, às vezes em alguma agenda política, e brincam comigo e tal, né? Brincam às vezes até na frente do meu assessorado, né? Mas assim, num ambiente de muita elegância, de muita educação, assim, sempre entenderam isso. Uma coisa é o Cadu apresentador de programa, é o Cadu jornalista, é o Cadu repórter. A outra coisa é o Cadu assessor. Então eu nunca tive esse problema, graças a Deus. De qual você tem mais orgulho? Porque o Cadu radialista, ele é fantástico. E obrigado. Você falou até a palavra elegância, eu acho que você consegue. O rádio, ele é uma pressão muito grande por performance, mas você consegue levar com muita classe, com muita tranquilidade e fazer com que o outro tenha a melhor versão de si naquele momento, que não é tão fácil assim, mas parece fácil para quem está assistindo. O rádio ensina muito, né? O rádio, o improviso do rádio, né? Aquela coisa do ao vivo, das coisas acontecerem enquanto você está no ar ali, e nesse mundo cada dia mais dinâmico, ensina muito a você sair de situações difíceis, né? Tem alguma história que a gente possa... Alguma história, assim, eu me lembro de um repórter, essa foi inacreditável, a gente estava começando a CBN, isso nos anos 95, se eu não me engano, 95, e eu tinha um repórter na rua, eu vou citar o nome dele, porque ele é uma figura conhecida e amiga, não tem problema nenhum, o Cláudio Severo, né, que tem um trabalho excelente, um excelente repórter, trabalha muito com esporte, ele era meu repórter. E a gente começou a CBN com muito improviso, eram 3 horas, na verdade eram 5 horas diárias de jornalismo, 3 de manhã e 2 à tarde. Né? Jornalismo em rádio, um programa de 3 horas. Você fazer um programa de 1 hora já é um sacrifício, imagine 3 horas. Eu tinha
2 ou 3 equipes na rua, correspondentes no interior, e comandando o programa, apresentando. E era assim, o programa durava 3 horas, de 8 às 11, e eu começava o programa com 20 minutos dele produzido. Eu não sabia o que ia acontecer nas 2 horas e 40 minutos depois. Porque a gente estava começando a experiência, era tudo novo, inclusive para mim, principalmente para mim. Né? Aí, e era sempre assim, os produtores entravam, vamos dizer que se fosse meu produtor, chegava e falava assim para mim, Cadu, chama aí o Cláudio Severo, que está em tal lugar. E aí eu chamava, eu nem sabia do que ele ia falar, para você ter uma ideia. Apesar de ler a pauta de manhã, de participar, enorme, tinha que ter um entrosamento. Muitas vezes eu nem sabia do que ele ia falar, eu tinha que ficar ligado na hora, enfim. E era assim. Aí teve um dia, eu me lembro, tinha a assinatura de um convênio do governo do estado, o governador era o Wilson Martins, com o Unicef, para investimento em projetos de atendimento à criança aqui. E por acaso, por uma dessas coincidências da vida, o chefe-geral do Unicef no Brasil era meu amigo pessoal. Chegou um dia antes e me procurou, sabia que eu estava aqui, que eu estava morando aqui, eu trabalhei com ele em Brasília, em outras coisas. Aí ele me procurou, acabamos saindo para jantar, e ele me contou tudo o que ia acontecer no dia seguinte, como seria o convênio, o que ele estava ali fazendo e tal. E eu sabia absolutamente tudo que... Mas você não sabia que o Severo estava com ele. Aí, de repente, eu estou lá no meio do programa, entra a produtora e fala para mim assim, chama o Severo, ele está lá no Palácio Popular da Cultura, vai assinar um convênio do Unicef com o governador do estado. E eu faltava ainda 5 minutos para fechar o bloco. Aí eu comecei, ao vivo virei e falei assim para os ouvintes, e agora nós vamos ao vivo até o Palácio Popular da Cultura, onde o repórter Cláudio Severo acompanha a assinatura do convênio entre o Unicef e o governo do estado, um convênio que se destina a atender tal coisa, a fazer tal coisa, no valor de tal e tal e tal e tal. É com você, Severo. E ele, malandramente, isso ao vivo, virou e falou assim, muito bem, Cadu, ouvinte da CBN, você já falou tudo que eu ia falar, volta contigo. Você imagina, eu ainda tinha 4 minutos para preencher, não tinha mais nada para colocar no ar. Uma rapidez impressionante dele. Mas ele foi extremamente inteligente também, né? Ele me colocou numa saia justa porque eu coloquei. Ele simplesmente me retornou uma saia justa, né? Porque eu acabei tirando todo o discurso dele. Né? E aí falei assim, muito bem, o repórter Cláudio Severo. E aí eu comecei a tentar dar mais detalhes do convênio, comecei a fazer, graças a Deus que rádio não tem imagem, né? Eu comecei desesperado a bater a mão para a produção, até que a produção me trouxe mais coisa, porque eu pude levar o programa até a chamada... Foram 4 minutos que passaram com uma demora Isso foi apenas uma, né? Mas tiveram vários, esse é um que eu me lembro, assim, mas esse foi apenas um das várias saias justas em que eu me meti, em que eu acabei saindo. Agora, essa foi uma famosa tabelinha, né? Porque você tocou para ele, você já tocou na frente, ele não pensou 2 vezes. Mas é uma grande figura, você é uma grande figura. Assim, e como essa, aconteceram várias outras. Né? Cadu, obrigado, viu? Obrigado a você, passou um prazer. O tempo. Nem se a gente ficasse aqui mais meia hora, ainda tinha muita história para contar. Excelente. Olha, sou teu fã, obrigado mesmo. Obrigado a você. Você é um jornalista talentoso, competente, sério, responsável. Isso é importante na nossa profissão. Tem sucesso e esse sucesso vai crescer cada vez mais. Valeu. E assim, eu acho muito importante esse registro por conta de quem está começando, né? A gente sempre tem que ter um carinho muito grande com quem escolheu essa profissão. Eu escolhi lá atrás um dia, o Cadu também. E nada como ouvir grandes profissionais, ouvir histórias como essa do Cláudio Severo e entender que a profissão da gente, o amor que a gente vai ter por ela tem que ser exercido todos os dias. E no jornalismo tem que ser um amor muito grande, porque não é fácil ser jornalista, mas é maravilhoso ser jornalista. Quer saber um pouquinho mais do MS Dia? www.msdia.com.br. Ficamos por aqui. Um grande abraço.